Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado. E aí na tela você tem algumas regras gerais, tá, de conduta para esse período de aula remota. Então você pode pausar o vídeo e você também encontra lá no Classroom, tá bom? Bem, então aqui a gente dá início a mais uma aula da disciplina de Cálculo 1. E aí a gente vai ver, né, a gente vai dar continuidade, na verdade, ao assunto de limite, tá? Então a gente vai fazer o cálculo de alguns limites, tá bom? E mais no final da aula a gente vai ver aí o teorema do confronto, que também é um resultado que nos ajuda a calcular alguns limites, tá bom? Então bem, sem mais delongas, vamos logo dar início, ok? Então bem, a gente viu, né, na aula passada, então recapitulando, a gente viu já motivações de distância e tangente, velocidade de tangente, a gente viu a ideia de limite, a gente viu limites laterais, né? A gente viu que o limite existe somente se os limites laterais existem. A gente viu como conjecturar o valor de um limite, né? Por meio da tabela e analisando também o gráfico. E na aula passada a gente viu uma série de resultados que nos auxiliavam bastante, né? Que eram as propriedades. Então a gente podia quebrar as somas, diferenças, os produtos, os quocientes. A gente viu o que acontece com potências, com raízes, né? Então a gente analisou, a gente viu várias propriedades assim que nos ajudam, tá? Porém, em alguns casos, não, a gente não consegue aplicar essa situação. Por exemplo, aqui, tá? Então aqui eu tenho um limite de um quociente, né? E só lembrando, o limite do quociente, eu tinha basicamente assim, o limite de f de x sobre g de x, né? Com x tendendo a 1a. Então, eu tenho, né, que isso daqui é o quociente dos limites, né? O limite aqui tendendo a da f de x, né? Dividido pelo limite de x tendendo a da g de x. Porém, né, os limites devem existir e, né, eu quero que esse limite aqui, né, da g, essa parte seja diferente de zero, tá? Diferente de zero. Bem, nesse caso aqui, né, então esse é o teorema a propriedade do quociente. Então, nesse caso aqui, se eu, por um instante, tentar utilizar, né, então, isso daqui sendo, por exemplo, a f de h e isso daqui sendo a g de h, né, os limites existem, porque em cima e embaixo são polinômios, né? E, só que quando eu fosse analisar aqui o limite da g de h, né, com h tendendo a zero, que é isso que a gente está analisando, né? Então, no caso, a g e h, né? Então, é aquela mesma coisa, né? É o limite de x quando x tende a zero, o limite de h quando h tende a zero, ou seja, só em vez de escrever um x ou um h, né? Ou seja, a gente viu que dá simplesmente esse valor, né? Outra propriedade que a gente viu, né? A gente viu lá o limite de x quando x tende a A, né? A gente viu que isso dava A. Então, no caso de x aqui eu tenho escrito H, né? Então vai dar zero, que é o A no caso. Então, tá justamente na situação onde eu tenho um problema, né? Ou seja, o limite da minha função de baixo dá zero. Então, eu não posso, tá? Eu não posso utilizar, tá? Eu não posso utilizar aqui a propriedade do quociente, tá? Então, eu tenho que buscar aí outro modo, tá? Outro modo de calcular esse limite. Bem, eu cheguei a comentar na aula anterior, né, de propriedades algébricas que a gente costuma utilizar, tá? E aqui é o caso de mais uma delas. Então, aqui, o que a gente tem? Então, vamos olhar aqui para a nossa função, tá? Menos 9, né? E h. Nessa parte aqui, tá? Eu tenho aqui um quadrado. E aí a gente vai desenvolver esse quadrado, tá? A gente vai desenvolver esse quadrado. Bem, então, relembrando, né? O quadrado, por exemplo, se eu tenho x mais y ao quadrado, isso é x ao quadrado, mais 2 vezes x
y mais y ao quadrado, né? Que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Também, vocês já devem saber disso, né? Então, aqui eu teria o quadrado do primeiro, que no caso é 9, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai ficar 2 vezes 3 vezes h, então dá 6h, né? Mais o quadrado do segundo, ou seja, h ao quadrado, menos o 9 embaixo o h, tá? Só que aí, né, aqui esse 9 eu posso cancelar com esse 9, tá bom? E aí o que é que vai me restar? Vai me restar aqui um 6h mais h ao quadrado sobre h, certo? Bem, e o que é que a gente pode fazer? Aqui em cima eu posso colocar um h em evidência, tá? Se eu coloco o h em evidência, vai ficar h 6 mais h, certo? Colocar em evidência é o contrário de distribuir, né? Se eu multiplicasse aqui, ficaria 6h, h ao quadrado, né? Então é o contrário, tá? Coloque em evidência um termo de h. Por que eu botei um termo em evidência justamente de h, né? Porque eu tenho h embaixo e com esse termo que eu coloquei em cima eu vou poder cancelar aqui, certo? Então, e por que eu posso cancelar, né? Bem, eu posso cancelar. Primeiro, para cancelar, isso tem que ser diferente de zero. E eu estou olhando o limite de h tendendo a zero. Só que h ele tende a zero, né? Porém, h é diferente de zero. Porque quando a gente está olhando o limite, eu olho o h próximo, mas nunca igual a zero, certo? Então, como ele só está próximo e não é igual a zero, eu posso sim cancelar, tá bom? Então, o limite, né? O limite da função 3h ao quadrado menos 9 sobre h, com h tender a zero, eu posso simplesmente olhar, né? Isso é o limite da função 6 mais h, tá? E aqui agora, tá? Aqui agora o que é que eu tenho? Essa função 6 mais h é uma função polinomial. Então, basta fazer o quê? Substituir, né? É aquela substituição direta, tá? Então, vai ficar só 6 mais 0. Simplesmente 6, certo? Então, o que eu tenho aí, tá? É justamente o limite, que no caso é 6, certo? O limite é 6, ok? Bem, então, é basicamente isso que a gente tinha que ver nessa questão, tá bom? Então, aqui a gente utilizou propriedade algébrica, tá? Para reescrever a nossa função que a gente quer calcular o limite, tá bom? E aí sempre vale ressaltar, né, que eu posso cancelar porque o h é diferente de zero, porque eu só estou olhando próximo do zero, mas nunca h é igual a zero. Quando eu estou analisando o limite, eu tenho este fato, tá? Então vamos aqui adiante para ver mais exemplos. Aqui, pelo mesmo motivo, né, da questão anterior, eu não posso utilizar, tá? Eu não posso utilizar o do quociente, justamente porque quando eu fosse olhar o limite da parte de baixo, daria zero. Então, não posso também aqui, tá? Não pode usar a propriedade do quociente. Não posso usar a propriedade do quociente, porque o limite da parte de baixo dá zero, tá bom? Bem, então, vou utilizar aqui, né, novamente de manipulações algébricas, tá? A gente vai fazer aqui operações algébricas, tá? Para tentar melhorar nossa função, tá? E aqui no caso a gente vai racionalizar, tá? Então eu tenho aqui esse processo de racionalizar, ele é indicado sempre que você está trabalhando ali com raízes, tá? Assim, geral, não é uma regra, mas é uma indicação, tá? É uma boa tentativa. Então você tem aqui, ó, t ao quadrado mais 9 menos 3 e t ao quadrado, tá? Bem, e aí, o que é que você pode fazer, tá? Você vai racionalizar, ou seja,
eu vou multiplicar, né, pelo quê? Em cima e embaixo vou multiplicar pela raiz de t ao quadrado mais 9, tá? E aqui eu mudo o sinal, né? Eu tinha menos 3, aqui eu vou botar mais 3, certo? Vou estar multiplicando por isso, em cima e embaixo, tá? É o processo mesmo, já conhecido de racionalizar. Bem, quando eu multiplicar, certo? Aqui eu tenho um produto, né? Soma pela diferença, tá? Então, você pode olhar, eu tenho este valor menos 3 e aqui eu tenho esse valor mais 3, né? Vai ficar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, tá? Ou então você pode multiplicar tudo, tá? Todos os termos, e você vai encontrar isso, tá? O primeiro, então, vai ficar só o t ao quadrado mais 9, né? Menos o 3 ao quadrado, tá? E embaixo, né, você vai ter o t ao quadrado, que multiplica, vou deixar assim por enquanto, t ao quadrado mais 9, mais 3, tá? Bem, então em cima o que é que vai acontecer? Eu tenho t ao quadrado mais 9, esse 3 ao quadrado também dá 9, então vai cancelar aí, certo? Então esse 9 com esse daqui vai cancelar. E aí, o que que a gente vai ficar, né? Escrever aqui embaixo, vai ficar em cima somente o t ao quadrado, embaixo eu tenho t ao quadrado, e aqui vai ficar t ao quadrado mais 9, mais 3, tá? Então, novamente, né? Como o meu limite é t indo a zero, tá? Então, o t, ele é diferente de zero. Ele está próximo de zero, mas ele é diferente. Então, como t é diferente, né? T é diferente de zero, t ao quadrado também é diferente de zero, então eu posso cancelar esse t ao quadrado com esse t ao quadrado. Então, com isso, o que eu vou ficar é, em cima vai ficar somente 1, e embaixo, t ao quadrado mais 9, mais 3, tá bom? Então, né? Na verdade, quando eu vou olhar aqui o limite, né, dessa função raiz de t ao quadrado mais 9, menos 3 sobre t ao quadrado, o t indo a zero, né? Basta eu olhar o limite aqui de t ao quadrado, tá? Ups. Da função 1, t ao quadrado mais 9, mais 3, que é essa daqui, né? Bem, e aí, o que é que você tem, né? Aqui você tem a função racional, né? Em cima, polinômio, embaixo também. E aí você pode simplesmente utilizar a substituição, tá? Assim, não é bem racional. Mas vamos olhar aqui o do quociente, tá bom? Vamos olhar como do quociente para ficar mais claro. Então você teria aqui o limite de t indo a zero. Então aqui é a propriedade do quociente, tá? Da função de cima, que é 1. E aqui o limite da de baixo, né? É o t ao quadrado mais 9, mais 3, tá bom? Então, a gente só espera que a de baixo não dê zero, né? E de fato não vai dar, tá bom? Bem, o limite de cima, quanto que dá, né? Bem, o limite de cima é o limite da função 1, é a função constante. Então, a gente já viu que dá a própria constante, que no caso é 1. Embaixo, tá? A gente pode até quebrar, tá? Eu vou quebrar aqui. Então, pela propriedade da soma, isso vai ficar o limite. Aqui vai ficar raiz de t ao quadrado mais 9, mais o limite da função constante 3, né? Bem, o limite da função aqui constante 3 eu já sei, né? Então, aqui vai dar 1. Esse limite da função constante, a função é constante 3, o limite dá 3, né? Então, eu tenho que ver agora esse limite aqui, tá?
Então, aí eu tenho justamente uma raiz, tá? Tem uma raiz. Então, eu vi que o limite da raiz é a raiz do limite, né? A gente viu uma propriedade mais ou menos assim, o limite da f de x, né? É igual do limite da f. Ou seja, o limite entra para dentro da raiz, né? X tendendo a 1a aqui, x tendendo a 1. A gente viu uma propriedade dessa, certo? Então, e a gente precisava só que o que ficasse dentro da raiz fosse positivo. Então, no caso, t ao quadrado mais 1 é positivo, não tem problema algum, né? Então, a gente vai ter o quê? Posso botar aqui, ó, o limite, né, de t ao quadrado mais 9, né? Com t indo a zero. Muito bem. Então, só que esse limite aí, né, vai ficar raiz. O limite, né, esse limite aqui, ó, eu sei calcular. Por quê? Porque isso daqui, ó, é uma função polinomial. Então, eu posso só substituir, tá? Então, fica 0 ao quadrado mais 9, tá? 0 ao quadrado mais 9 mais 3. Então, o que é que vai dar, né? Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui um pouquinho desse. Então, isso daqui vai dar 1 em cima. Aqui embaixo, ó, dentro da raiz, né, vai ficar só a raiz de 9. Então, a raiz de 9 é 3. 3 mais 3, 6. Certo? Ok? Então, no final das contas, você poderia utilizar a propriedade da substituição direta, né? Só substituir ali o t pelo zero. Só que a gente falou isso para polinômios e racionais, que são divisão de polinômios. Como eu tinha raiz, não está em nenhum desses dois casos, tá? Então, o caso mais geral, que é a função contínua, a gente vai ver adiante somente, tá bom? Então, o que a gente fez aqui para recapitular, né? Bem, eu não podia usar a propriedade quociente, não podia substituir direto, porque embaixo ia dar uma coisa com zero, tá? Então, racionalizei e com isso eu consegui reescrever a minha função, tá? E dessa nova forma que está escrita, eu consigo utilizar a propriedade do quociente, né? E várias outras propriedades para que eu chegasse ao limite, tá bom? Então, consegui usar a propriedade do quociente e aí depois eu fiquei só com uma raiz para calcular. Eu já tinha propriedade para raiz quadrada, né? Para soma, então foram passos mais simples, só que longos, porque eu tinha que escrever, mas que a gente já tinha conhecimento, tá bom? Então, o passo aqui importante, novo, né? É a parte de racionalizar, ok? Então, qualquer coisa, eu aconselho até que vocês tentem refazer, tá? Esse exemplo. Então, quando vocês estiverem estudando mesmo, né? Vocês tentem fazer sozinhos, sem olhar, tá? Primeiro vocês refaçam tudo que eu fiz olhando, depois vocês tentem refazer sem olhar, né? E assim vocês vão aprendendo, acredito que de modo mais satisfatório, tá bom? Bem, e aqui, na verdade, é só para reforçar, tá? Aquela propriedade de escrever na forma de um teorema, de que o limite ele existe, tá? Se somente se os limites laterais existem e são iguais, tá? E sempre vai dar o mesmo valor, certo? Se o limite é L, os limites laterais também serão L, tá? Terão o valor de L. Se os limites laterais existem e são os dois iguais a L, então é porque o limite da minha função também será L, certo? E aí, quando a gente calcula os limites laterais, né, todas as propriedades que a gente fez também serão verdades quando a gente está olhando só limites laterais, tá? Então, por exemplo, propriedade da soma, da diferença, do quociente, da multiplicação pela constante, da raiz quadrada, né? Da função constante, tudo isso que a gente falou para a função em si vai valer quando a gente estiver olhando limites laterais, tá? Então, todas essas propriedades são válidas. Então, as propriedades elas são válidas quando a gente está calculando limite lateral, tá bom? Ok? Então, isso facilita também o cálculo de limites laterais, certo? Só para ficar registrado, ok? Então, bem, vamos ver aqui esse exemplo, tá? É a função módulo,
eu acho, já comentei em alguma aula anterior, acho que mais no início do curso, da função módulo, né? Então, essa função módulo, ela seleciona os valores positivos, sempre, né? Então, por exemplo, módulo de x, tá aqui, né? Quem é o módulo de x? Ela é definida desse modo, né? Por exemplo, se o x que tiver aqui dentro, se o valor que tiver aqui dentro, né? Se o valor que tiver aqui dentro já for positivo, ou seja, se ele for maior ou igual que zero, então eu tomo esse próprio valor, certo? Agora o que é que acontece, né? Se o valor que tiver aqui dentro for um número negativo, ou seja, se ele for menor do que zero, eu vou tomá-lo menos ele, ou seja, porque se x é negativo, menos x é positivo, então eu vou tomar menos x, certo? Então, por exemplo, né? Vamos lá, módulo de 3, 3 é positivo? É, então é ele mesmo, tá? Mais módulo de menos 5, menos 5 é negativo? É negativo, então eu vou tomar menos ele, ou seja, que é o próprio 5. Então, o módulo sempre vai me dar valores positivos, tá bom? Bem, então, essa é a definição. E aí você pode notar o seguinte, que essa função ela tem dois comportamentos distintos, né? Se você olhar, você pode olhar até o gráfico, né? O gráfico dela, ó, se x é positivo, ele, esse segmento de reta aqui. Se o x é negativo, já faz esse segmento de reta aqui, tá? Então, digamos que ela muda o comportamento, né? Ela era até decrescente, depois passa a ser crescente, a partir do zero, né? Então, ele tem essa mudança aí no seu comportamento. Bem, e aí, como que a gente olha, né? O limite no zero, né? A gente pode olhar os limites laterais. Bem, pensando a priori que a gente não tem o recurso do gráfico, né? Porque olhando o gráfico, já é esperado que quando o x vem aqui, a minha função vem para o zero, né? Quando o x olha aqui pela esquerda, o meu ponto também vai para o zero. Então, é esperado, né, que o limite no zero seja zero, tá? Mas algebricamente, como que a gente faz isso, né? Algebricamente, como que a gente faz isso? Bem, a gente vai analisar dois casos, né? Justamente ele positivo e ele negativo. Então, quando a gente toma, né, valores positivos, a nossa função é essa daqui. Então, eu vou olhar, se o x é maior do que zero, eu estou olhando justamente x pela direita, tá? X pela direita de zero, ok? Então, eu vou olhar o limite lateral, né, com x tendendo a zero pela direita e depois x tendendo a zero pela esquerda. Então, o limite, né, como está dito aqui, o limite com x tendendo a zero pela direita, né, da função módulo de x é quando x é maior do que zero. E a gente viu que quando x é maior do que zero, módulo de x é x, né? Então, em vez de olhar o módulo de x, eu posso simplesmente olhar x nesse caso, tá? Então, aqui o módulo, perdão, o limite de x tendendo a zero pela direita da função x. A gente já viu a propriedade da função x, né? Dá o próprio valor que eu tenho aqui. Então, esse valor aqui é o que vem para cá, tá? Isso herdando aquela propriedade, né? X tendendo a da função x, isso é a, né? Então, isso daqui continua valendo quando eu olho só limite à direita ou limite à esquerda, certo? Então, no caso, a é zero e eu ganho esse valor herdando dessa propriedade que a gente já tinha visto, certo? Bem, quando eu for olhar o limite à esquerda, né? Limite à esquerda ou seja, o x menor do que zero, ou seja, x negativo, x menor do que zero. E nesse caso, a definição da função módulo, né, é menos x. Então, quando eu olho o limite, né, o limite de x aqui à esquerda da função módulo de x, então isso é o limite à esquerda de quem, né? A função módulo de x, na verdade, é a menos x, certo? E aí, se você quiser, né, você poderia até escrever, né? Isso daqui é o menos, tá? Esse sinal de menos aqui eu posso tirar, tá bom? Eu posso tirar, então menos o limite da função x, x tendendo a zero pela esquerda, isso vai ser igual a menos, né? E esse limite aqui, novamente, herdando dessa propriedade, se eu estivesse olhando pela esquerda, é o a, né? Então, novamente, aqui vai ser o zero, tá? Menos zero, zero é a mesma coisa, ok? Então, poderia ver dessa forma.
Então, o limite à esquerda dá zero, o limite à direita também dá zero. Então, né, o limite à esquerda, o limite à direita deu o mesmo valor. Então, o limite da função existe e é aquele valor. Então, a gente conclui que, né, o limite da função módulo de x, quando x tende a zero, é zero. Tá bom? Então, a gente tem isso daí. Ok. E aqui, vamos olhar agora esse limite da função módulo de x sobre x, tá bom? Módulo de x sobre x. Aí você poderia pensar, eu uso a propriedade do quociente, né? Só que não pode, porque embaixo estaria dando zero, né? Porque você, na parte de baixo você teria o limite x tendendo a zero de zero. A gente viu que dá zero pela propriedade, né? Dá zero. Só que eu não posso usar o limite do quociente quando o limite de baixo daria zero, né? Então, não posso usar o quociente, tá? Bem, então, vamos analisar essa função, tá? Bem, quando a função é módulo de x sobre x, então vamos analisar o seguinte. Quando x é maior do que zero, o que é que acontece? Quando x é maior do que zero, a minha função módulo de x é simplesmente o x, né? Então, eu tenho isso daqui. X é maior do que zero, né? Então, ele é diferente de zero. Eu posso simplesmente cancelar isso com esse e fico com 1 aqui, tá? Então, quando x é maior do que zero, a minha função módulo de x sobre x é simplesmente a função 1, tá? Quando x é menor do que zero, então, eu tenho aqui módulo de x sobre x. Isso vai ser, quando x é menor do que zero, quando x é negativo, né? A definição da função é o que? Menos x. Então, eu teria aqui menos x no lugar do módulo, embaixo x. Então, como ele é menor do que zero, ele não é igual a zero. Então, eu posso cancelar o x com o x e eu fico só com menos 1. Tá bom? Então, o que que acontece, né? Na hora que eu vou calcular o limite. Então, eu quero o limite aqui no zero, né? Então, a gente vai olhar os limites laterais. Então, o limite com x tendendo a zero pela direita, né, da função módulo de x sobre x, como a gente viu, módulo de x sobre x é simplesmente 1, nesse caso, né? Porque eu estou olhando x à direita, né? X à direita é o que? X maior do que zero, tá bom? Então, isso daqui é simplesmente o limite da função 1 de x tendendo a zero. Então, função constante, a gente viu que dá a própria constante, no caso, a constante 1. E quando a gente for olhar o limite de x tendendo a zero pela esquerda, né, de módulo de x sobre x, tender a zero pela esquerda é por valores menores que zero. Então, ou seja, e nesse caso a gente viu que dá a função módulo de x sobre x é menos 1. Então, isso daqui nada mais é do que o limite de x tendendo a zero pela esquerda da função menos 1. Então, aqui eu tenho uma constante. O limite da constante é a própria constante. Então, o limite à direita dá 1, limite à esquerda dá menos 1. Então, a gente conclui que esse limite aqui não existe, tá? O limite não existe, ok? Por meio dos limites laterais. Os limites laterais existem, porém são diferentes, dão valores diferentes. Então, o limite não existe, tá bom? E aí você pode olhar, né? No gráfico, ó, para x maior do que 1, a função é constante igual a 1. Para x menor do que 0, para x maior do que 0, a função é constante igual a 1. Para x menor do que 0, a função é constante igual a menos 1. E ela não está definida no zero. Ó. Observe que aqui essa bolinha está aberta, né? O zero não faz parte do domínio dela, tá? E o limite não existe, né? Porque quando eu olho assim, x próximo do zero, não tem um valor unânime do qual a função está se aproximando, né? Posso pegar valores próximos do zero aqui, né? Próximo do zero aqui e aqui. E um está perto de 1, outro perto de menos 1. O limite não existe, tá bom? Ok? Bem, então vamos aqui. Se a gente quiser agora, mais um exemplo, tá? Determine aí se esse limite, com x tendendo a 4, dessa função f, definida aqui,
se ela existe ou não, tá bom? Bem, pelo gráfico é esperado que sim, né? Porque eu tenho aqui, ó, quando x tende a zero, o gráfico da função vai tender a esse ponto. Quando x é zero. Quando x tende a 4 pela direita, né, o gráfico tende a esse ponto. Quando x tende a 4 pela esquerda, o gráfico tende a esse ponto. Ou seja, esse ponto aqui, ó, é unânime aqui, tá? Então minha curva do gráfico tende a esse ponto, que no caso é o zero. Então é esperado, tá? É esperado aí pelo gráfico que o limite dessa função f de x seja zero, com esse x tendendo a 4. Mas a gente já viu que às vezes a gente pode cometer erros, tá? Mas é esperado isso daqui. Vamos comprovar isso algebricamente fazendo as nossas análises de limites laterais, tá bom? Então, bem, aqui eu tenho uma expressão para x maior do que zero e outra expressão para x menor do que zero. Então, o limite, né, com x tendendo a 4 pela direita, né, da função f de x vai ser o que, né? X tendendo a 4 pela direita, ou seja, x maior do que 4. Então, estou nessa situação aqui. Então, nessa situação, f é isto, né? Então, bem, então nesse caso, eu vou olhar o limite de x tendendo a 4 pela direita de x menos 4. Aqui a gente usa a propriedade da raiz, né? Então, isso daqui é o limite entra para dentro da raiz, é o limite da função x menos 4, x tendendo a 4 pela direita. Né? Bem, e aí, de fato, agora eu tenho uma raiz, né? Para olhar esse limite, né? Esse limite, aqui é uma função polinomial, tá? Basta substituir. Então, ali quando eu substituo, né? No lugar do x vem um 4, então vai ficar 4 menos 4. Então, dá zero, raiz de zero, que dá zero, tá? Então, o limite à direita dá zero. Era o que a gente esperava, né? Tá de acordo com o que a gente esperava. Vamos ver se a gente tem alguma surpresa aqui no limite à esquerda, né? Então, limite de x tendendo a 4 pela esquerda da função f de x. Bem, tendendo a 4 pela esquerda é tender por valores menores que x, tá? Valores menores que x. Então, a função que eu devo usar, a expressão para a função é esta. Então, isso daqui é o limite x tendendo a 4 pela esquerda de 8 menos 2x, tá? Então, bem, essa daqui, ó, é uma função polinomial, tá? Função polinomial, basta eu substituir, né? Quando eu substituo, vai ficar 8 menos 2 vezes, no lugar do x é 4, né? Então, vai ficar 8 menos 2 vezes 4, 8, 0. Então, limite à esquerda é 0, limite à direita, 0, né? Então, eu concluo que o limite da f, quando x tende a 4, de fato é 0, pois os limites laterais são iguais a 0, tá bom? Então, aí mais um limite calculado, tá bom? Bem, e aqui a gente tem um teorema, né, que é o resultado de comparação, certo? Ele não nos diz exatamente o valor, tá, de um limite, mas às vezes a gente consegue uma estimativa, tá? Uma estimativa, certo? Então, por exemplo, né, digamos que só fazendo uma analogia aqui bem superficial, né? Então, digamos que você está analisando aqui a curva de Covid, certo? Número de contágios de Covid. Então, você está analisando e você está percebendo assim, um certo comportamento, né? Só que aquilo ali, às vezes, né, tem vários fatores que podem influenciar e às vezes você não consegue calcular com precisão. Mas às vezes, se você tiver uma estimativa, né? Uma estimativa, às vezes já ali passa uma informação consideravelmente boa, né? Eu não sei exatamente que o valor exato, 100% de precisão, mas você consegue analisar
dá uma estimativa. Então, já é algo interessante para o problema considerado, tá? Então, às vezes, uma estimativa é interessante, tá? Eu só queria contextualizar nesse sentido. Mas, bem, como que eu vou escrever isso daqui, certo? Então, eu tenho duas funções. No caso, eu tenho duas funções. E aí, você observa que uma função, a f, sempre é menor do que a g, tá? Quando x está próximo de a. Então, eu tenho isso daqui, ó. Então, próximo do ponto que eu quero analisar, eu tenho que a f é sempre menor ou igual que a g, certo? E aí, a gente considera que os limites existam, tá? Já sei que o limite de f existe, o limite de g existe. Então, o que é que vai acontecer? O limite vai preservar, tá? O limite vai preservar a minha desigualdade, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui f de x, ele é menor ou igual que a g de x, certo? Então, isso me implica que quando eu passar o limite, isso vai continuar, certo? Sendo verdade, tá? Então, ok? Então, se eu sei que a f é menor do que a g, no limite, a f também vai ser menor do que a g, tá bom? Então, é basicamente isso. E é interessante o seguinte, se eu tivesse que a f era maior, sempre maior do que g, no limite, eu posso considerar isso? Não, tá? Não. Por segurança, eu tenho que botar o igual, tá? E pode acontecer, certo? De AF ser sempre menor, mas no limite ela ainda chegar a ser igual, tá? Mas não pode acontecer o contrário, por exemplo, da F ser menor aqui e no limite isso daqui ser maior, tá? Isso não acontece, ok? Então, eu posso ter isso daqui. Se ela é menor ou igual, tá? No limite vai ser menor ou igual. No gráfico, né? Então, digamos que aqui é o A. Você tem aqui a sua função, certo? Essa daqui é a função f. E aqui é a sua função g, né? Então, o que é que acontece? Você olha assim, a função f, aqui é a g, né? A função f, ela é menor do que a g, aí você diz assim, não, professor, porque bem aqui, ó, nessa parte, a f, que é a vermelha, ela tá maior, ela tá por cima, tá? Bem, só que o que a gente quer analisar é o limite, né? Basta que a gente olhe próximo do A, tá bom? Então, próximo do A, digamos aqui, né? A F, ela tá menor do que a G? Sim, a F está menor do que a G. Então, a gente pode usar isso, né? Para olhar no A. Então, o que que acontece? Quando eu olhar aqui, ó, tá? Perto do a F é menor do que a G e o limite, né? O limite da F é esse daqui e o limite da G é esse daqui, tá? Então, o limite da F é menor do que o limite da F é menor do que o limite da G, tá bom? Menor ou igual, né? Caso de igual, seria mais ou menos um desenho assim, certo? Aqui o A, tá aqui a F, né? E botar aqui a G, né? Então, pode ser que, né, justamente aqui no A, ó, seja igual também, né? Então, se você olhar aqui numa vizinhança do A, ó, a G, que está em verde, ela é maior, mas o limite no A é igual, tá? Ok? E esse daí é justamente um exemplo, né, da situação que, mesmo ela sendo sempre maior na vizinhança, o limite ainda pode ser igual, tá? Então aqui, ó, nesse caso, a f sempre é maior, mas no limite ela é igual. Então,
Por isso que a gente bota aqui maior ou igual aqui, deixa maior ou igual aqui, tá? Bem, então é isso, basicamente, ok? Então, onde é que está aquela estimativa, né? Bem, digamos que eu saiba calcular o limite da g, é fácil de calcular. O limite da f é difícil de calcular. Então, através eu quero calcular o limite da f, mas é muito difícil. Então, eu comparo com a g, digamos que é mais fácil, e aí eu consigo uma limitação, né? Então, digamos que eu sei calcular aqui, ó, digamos que em um certo exemplo, o limite da g eu sei calcular e é 2. Então, eu não sei exatamente qual é o limite da f, mas eu sei que é menor ou igual que 2, entende? É nesse tipo de situação. Ou então o contrário, né? Digamos que eu quero calcular o limite da g, mas é muito difícil, eu não sei. Então, às vezes pode ser interessante eu comparar com uma certa função f, tá? E aí, a f eu sei calcular, digamos que aqui seja 5, né? Então, eu sei que o limite da g vai ser maior ou igual que 5, certo? Então, a gente compara e calcula aí, provavelmente de uma função mais fácil, tá? E aí, o outro resultado é o do confronto, tá? Então, no caso aqui, eu tenho com 3, tá? Estou com 3 funções, tá? E essa desigualdade, de novo, perto, né, próximo do ponto que eu quero calcular o limite, tá bom? Então, aqui a f é menor do que a g, que é menor do que h. E aí, se acontecer o seguinte, do limite dessa e dessa forem iguais, ou seja, se o limite da f for igual ao limite da h, digamos um certo L, então, obrigatoriamente, o limite da função aqui que está no meio também vai ter que ser o mesmo L, tá? Então, é o confronto, a gente chama de teorema do confronto esse. Em algum lugar também, teorema sanduíche, o teorema do imprensamento, tá? Por que que isso acontece, né? Bem, é consequência até do resultado da comparação, mas graficamente vamos entender o seguinte, tá? Então, próximo aqui do A, a gente tem esse comportamento, tá? A H é a maior, né? Aí depois a gente vem aqui a G e a menor é a F que está em azul, certo? Então a gente tem esse comportamento aí perto do A. Aí o que que acontece? Aqui eu tenho um L, né? E aqui a F, ela está tendendo a L, né? A H também tende a L. E como a G está sempre no meio das duas, o que que acontece? Ela obrigatoriamente tem que passar pelo L também, tá? Por exemplo, não tem como ela fugir, então, a minha função G não tem como ela passar aqui por fora do L no A, né? Ah, o limite não é L, o limite vai ser esse outro valor aqui, um M. Não tem, porque para isso acontecer, né? Para isso acontecer, então, em um certo ponto aqui, ó, o que que aconteceu, né? Então, para isso acontecer, em um certo ponto aqui, perto do A, né? O que teria que acontecer é que a minha função aqui g, né, minha suposta função g, estava sendo menor do que a f. Só que, né, eu estaria aqui a g estaria sendo menor que a função f, né? Nesse ponto aqui, né, que eu vou chamar de A maiúsculo, só para dizer, né? Só que isso não pode, né? Porque já foi dito desde o início que a G, né? Perdão, a F era menor e eu estou encontrando aqui que ela é maior. Então, ela não pode, né? Isso acontece, né? Justamente porque a F não pode fugir desse imprensamento aqui, tá? Então, a minha F não, perdão, a minha G, né? Minha G não pode fugir desse imprensamento, ela vai ter que passar aqui no meio, né? Ela é obrigada a passar nesse meio, que me dá justamente L também. Então, próximo, né? Próximo aí de a minha função G, ela é esmagada e tem que passar no L, tá bom? Então, por um lado, né? Por cima, ela é limitada pela H,
por baixo ela é limitada pela f, a de cima e a de baixo elas vão se imprensando, né? Certo? E passa pela L, então isso obriga que a G também passe pelo L, tá? Então, daí esse nome imprensamento, né? Ou então confronto, que ela é confrontada a passar ali no L. Sanduíche, porque dá essa ideia, né? Um por cima, um por baixo e algo ali no meio, lembrando do sanduíche. Aí, da criatividade aí dos autores do nome, mas, bem, né? Esses foram os nomes escolhidos aí. E aí vocês denominam como vocês preferirem, tá bom? Bem, e aí, vamos ver aqui um exemplo, tá? Utilizando esse teorema do confronto. E aí a gente tem esse limite, tá? O limite, a gente tem aqui esse limite, o limite de x ao quadrado vezes o seno de 1 sobre x, tá? Bem, se a gente tenta utilizar o produto, né? Porque aqui eu tenho uma função vezes outra função, tá? Se eu tentar utilizar o do produto, vai ficar o limite de x ao quadrado e o limite de seno de 1 sobre x, tá? Só que não posso, tá? Porque esse limite aqui não existe, tá? Esse daqui não existe. A gente já viu no final da primeira aula sobre limite, ou a segunda, não tenho certeza, que o limite dessa forma não existe, tá? Não existe. No tempo, a gente viu até que o gráfico, né? Ele vinha, aí começava a fazer assim. E aqui ele vinha, né? E aqui ele começava a fazer isso, né? O gráfico da função seno de 1 sobre x, ele tem esse comportamento, tá? Então o limite para o zero não existe, ok? Bem, então não posso usar o produto porque um deles não existe, certo? Bem, então o que eu posso utilizar, tá? Vamos utilizar o teorema do confronto, tá bem? Então, primeira coisa, né, que eu vou falar é uma propriedade que eu falei lá quando eu mencionei as funções trigonométricas, é que tanto a função seno como a função cosseno, a imagem dela está no intervalo menos 1, 1, certo? Ou seja, eu tenho que seno de θ, de alfa, de y, tá? Vou botar aqui, seno de θ sempre está entre menos 1 e 1, tá? Para qualquer valor que você coloque lá dentro. Em particular, né? Em particular, quando esse valor, né? Quando esse valor for 1 sobre x, certo? Então, você tem que o seno de 1 sobre x sempre vai estar entre menos 1 e 1, tá? Bem, e onde que isso vai ajudar, tá? Outra coisa, a função x ao quadrado ela é maior ou igual que zero, tá? Então, o que acontece? Eu vou multiplicar essa expressão todinha, né? Essa função, essa expressão aqui todinha, eu vou multiplicar pelo x ao quadrado. Como ele é maior ou igual que zero, ele não vai inverter, não tem problema nas desigualdades. Então, quando eu multiplicar, então vai ficar menos, né? 1 vezes x ao quadrado, aqui vai ficar com x ao quadrado vezes a função seno de 1 sobre x, menor ou igual que 1 vezes x ao quadrado. Então, imagina, né? Imagina agora o seguinte. Eu tenho que aqui é a minha f, essa daqui é a minha g, e essa daqui é a minha h, tá? Só lembrando aqui a nomenclatura, ó, f menor que g é menor que h. Então, eu tenho aqui a função f, que é menos x ao quadrado, ela é menor ou igual que a função g, que no caso é x ao quadrado seno de 1 sobre x, que é menor ou igual que a função h, que é x ao quadrado, tá? Então, bem, eu tenho esse comportamento, ok? Então, eu posso tentar analisar o limite das que estão aqui nos extremos, tá? E ver se eu consigo alguma informação boa. Bem, você vai conseguir sim,
Por quê? O limite da sua f de x, né, quando x tende a zero, no caso é o limite da função menos x ao quadrado. Tá? Isso daqui é um polinômio, né? É um polinômio, menos x ao quadrado é um polinômio. Basta utilizar a substituição direta. Então, vai ficar menos zero ao quadrado. Ou seja, zero. Por outro lado, quando eu olho a do outro extremo, que é h, né? É o limite da função x ao quadrado. Também é um polinômio, x ao quadrado é um polinômio. Pelo mesmo motivo, só substituição direta, 0 ao quadrado, 0. Então, o que é que eu tenho, né? Pelo teorema do confronto, então, juntando tudo isso, né? Então, pelo teorema do confronto, obrigatoriamente, né? Como a F, né? E a G, ou seja, a que está por baixo, a que está por cima, os limites existem e são iguais, no caso é zero, então o limite da G, que no caso é x ao quadrado seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, obrigatoriamente é esse mesmo valor, tá? Que é o zero, ok? Então, se você não usar o teorema do confronto, fica bem complicado de você tentar calcular esse limite, tá? X ao quadrado seno de 1 sobre x seria um valor complicado, tá? Complicado até mesmo para você olhar na calculadora, tá? Pode ser complicado. Mas bem, e pelo teorema do confronto ele sai relativamente simples. A esperteza, tá na hora de você comparar bem, né? Saber bem as propriedades das funções. Tipo, lembrar que a função seno está entre menos 1 e 1, né? E aí, a partir daí, você tentar obter... Então, por que eu multipliquei por x ao quadrado? Porque eu já tinha o seno de 1 sobre x. O que faltava para obter a função era o x ao quadrado. Então, se eu multiplico por x ao quadrado, aparece exatamente a função que eu queria, né? Ok? Então, eu tenho isso daí. Então, pelo menos pelo teorema do confronto, o limite é zero, tá? E aí, se você olha no gráfico, né? É esse gráfico aqui em rosa, tá? Esse gráfico aqui em rosa, ó. Ela vai oscilando, mas vai diminuindo nessa oscilação, tá? Pelos dois lados isso acontece. E, de fato, ela vai ali convergindo ao zero, tá? Ok? E aqui, esse último exemplo, tá? Esse último exemplo. Então, aqui eu vou olhar o limite, só que é o limite só lateral, tá? Mas o teorema do confronto também continua valendo com o limite lateral, tá? Então, aqui é lateral, vai o t tendendo a zero pela direita, tá? Isso é necessário até porque eu tenho um t dentro da raiz, ele tem que ser positivo, tá? Então, bem, aqui a gente vai olhar a mesma coisa. Vamos partir ali observando o seno, tá? Deixa eu ver aqui um detalhe. Então, vamos olhar aqui esse seno, tá? Então, de novo, né? O seno de qualquer coisa aqui, ele está entre 1 e menos 1. Em particular, né? Em particular, esse qualquer coisa pode ser 1 sobre t, tá? E aqui novamente, né? Bem, eu vou multiplicar por alguma coisa? Não, né? Porque eu tenho exponencial de seno de 1 sobre t. Então, esse seno está no expoente. Então, eu vou pegar e aplicar a função exponencial, né? Então, só que eu tenho que notar o seguinte. A função e de x, ela é crescente. Ela é crescente. Se ela é crescente, ela respeita ainda o sinal de desigualdade que eu tenho. Então, e a menos 1 vai ser menor ou igual que e elevado ao seno de 1 sobre t, tá? Que é menor ou igual que e elevado a 1. Então, a função tem que ser crescente para ela respeitar as mesmas desigualdades, tá? Não é qualquer função que você coloca que vai respeitar a desigualdade que você tem, não. Ela tem que ser crescente, né? E se ela for decrescente, ela iria inverter aqui os sinais, tá?
mas como ela é crescente, ela mantém os sinais que eu tinha, ok? Então, então o que é que eu tenho aqui, né? Com isso, você ainda tem que a função raiz de t, ela é maior ou igual que zero, né? A gente viu que a função raiz quadrada, a imagem dela sempre é positiva. Então, eu vou multiplicar por raiz de t agora, tá? Então, vai ficar e a menos 1, raiz de t, menor ou igual. Então, como ela é positiva, também não muda aqui a desigualdade, vai ficar raiz de t, né? Raiz de t é seno de 1 sobre t, menor ou igual que é raiz de t, tá? É raiz de t. Bem, então eu posso considerar aqui, né, para ser a minha f, aqui a minha g e essa daqui para ser a minha h. Então, como que fica o limite de f e o limite de h? Será que eu consigo uma informação boa, né? Bem, se você for olhar, o limite da sua f aí, no caso, é a menos 1 exponencial de t, né? Com o t tendendo a zero pela direita, né? Bem, esse e elevado a menos 1 é uma constante. Então, você vai ficar só com o limite da raiz de t. Né? Como e elevado a menos 1 é uma constante, ele pode sair do limite. Propriedade 3, se eu não me engano, tá? E aqui, a gente viu que quando eu tenho uma raiz, né? Essa raiz pode sair aqui, né? Ou o limite entra de t. Então, vai ficar e a menos 1, certo? E a menos 1. E raiz, o limite de t com t indo a zero pela direita, né? É zero. Então, vai ficar e a menos 1 vezes zero, que dá zero, né? Um número vezes zero dá sempre zero. Da mesma forma, ó, a gente vem aqui o limite t tendendo a zero pela direita de e raiz de t, tá? É constante, né? Então, a gente fica com o limite de t tendendo a zero, raiz de t. A gente repete essa mesma conta, ó, e vai encontrar o mesmo zero aqui, tá? Então, já vou me adiantar. Então, é e vezes zero, que vai dar zero, ok? Então, o limite dessa é zero, o limite dessa é zero, tá? Então, o limite da g, pelo teorema do confronto, né? Então, tá bem aqui, pelo teorema do confronto, temos que o limite da g, né, que no caso é raiz de t, com t tendendo a zero pela direita aqui, de e seno de 1 sobre t é zero, né? Porque eu obtive o mesmo valor aqui, certo? Okay. Então, geralmente a gente até escreve assim, né? F de t menor ou igual que g né? Aí geralmente a gente até escreve assim, essa vai a zero, essa vai a zero, então necessariamente essa tem que ir a zero também, certo? Aí é zero, mas poderia ser outros valores. Então, desde o ponto que eu obtive aqui os mesmos valores, né? Então, aqui é o mesmo valor, tá? Se aqui tivesse dado 1 e aqui 1, né? Então, aqui seria 1, certo? Agora, por exemplo, se aqui fosse 0 e aqui fosse 1, né? Aqui fosse 0 e aqui fosse 1, então aqui eu não teria nenhuma informação, não saberia dizer nada, tá? Tem que dar o mesmo valor para eu poder concluir alguma coisa daqui. Se eu tivesse uma diferença desse tipo, né? Então, o que é que eu estaria dizendo, né? Estaria dizendo o quê? Bem, se, por exemplo, essa foi para 0 e essa está tendendo a 1, então essa daqui, né, caso exista, está podendo ser qualquer valor aí entre 0 e 1. Eu não consigo concluir nada, né? Nada. Está entre 0 e 1. Agora, quando o valor é igual, como foi o caso aqui, né? Vou até apagar, ó.
como foi o caso, o outro também deu 0, né? Então, a minha g, o limite da g está entre 0 e 0, ou seja, obrigatoriamente é 0, tá? Então, esse é o teorema do confronto e geralmente ele é utilizado para o cálculo assim, de umas expressões um pouco mais complexas, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? E aí, nas próximas aulas, a gente continua esse nosso estudo sobre limites e outras coisas mais, tá bom? Então, na próxima aula, salvo engano, acho que a gente vai começar a estudar sobre continuidade, tá bom? Ok? Então, até lá e bons estudos.